Olá! Bem-vindos a mais uma das nossas conversas a fundo. Olha, o nosso papo hoje é para mergulhar num texto bem fascinante, um material chamado Capítulo 25, A Teoria Moderna da Colonização. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar sacar uma perspectiva bem particular sobre como o capitalismo se desenvolveu. O foco é num contraste que, à primeira vista pode não parecer tão óbvio. A diferença gritante entre a Europa, a chamada metrópole, e as colônias. Exato. O texto já começa jogando um baita enigma pra gente. Por que um sistema econômico que parecia tão robusto, tão consolidado na Europa, teve tanta dificuldade, sabe? Tantos tropeços para se firmar nas colônias? O que tinha de tão diferente nesses lugares que fazia o capital patinar? Esse ponto de partida é excelente. E o material já nos dá uma pista central logo de cara. A leitura que o autor faz é que a economia política da época, ela cometia um erro que era, assim, crucial. Que erro seria esse? Ela colocava no mesmo saco dois tipos de propriedade privada que são, na verdade, fundamentalmente opostos. De um lado, você tem a propriedade que nasce do trabalho da própria pessoa, do seu suor, né? Tipo um artesão, um pequeno agricultor? Isso, um artesão com suas ferramentas ou um agricultor com seu pedacinho de terra. Do outro lado, existe a propriedade privada que se baseia na exploração do trabalho de outra pessoa. É quando o seu capital só cresce porque você emprega gente. Ah, entendi a distinção. E o argumento do texto é que essa distinção é a chave mestra para a gente entender tudo. Nas colônias, esses dois mundos, eles bateram de frente e é nesse choque que o segredo do capitalismo fica, digamos, exposto. Ok, isso já muda o jogo. Não é só propriedade privada e ponto. Tem uma diferença fundamental na origem dela. E o texto diz que, na Europa, as coisas já estavam mais ou menos arrumadas de um jeito, mas nas colônias a história era outra. Exatamente. Ele fala de um processo chamado acumulação primitiva. O que exatamente é isso? Porque soa como um termo técnico, mas parece ser super importante para entender essa diferença. E essa acumulação primitiva que o texto menciona é, em resumo, o processo histórico, muitas vezes brutal, que separou os camponeses da terra na Europa ao longo de séculos. Foram cercamentos de terras, expulsão de comunidades. Nossa! O resultado é que uma massa de gente ficou sem ter onde plantar para comer, sem seus meios de subsistência. A única opção que restou para elas foi vender seu tempo, sua força de trabalho, em troca de um salário. Certo. Na Europa, quando o capitalismo industrial desponta, essa classe de trabalhadores assalariados, ela já existia. Mas nas colônias, o cenário era o completo oposto. Ah, saquei. Então, a matéria-prima humana para o capitalismo, que eram esses trabalhadores sem terra, já estava pronta na Europa. Isso. Mas nas colônias, não. As pessoas chegavam lá e encontravam terra, e isso era um problema para o capitalista. Parece meio contraintuitivo. Exatamente. E era um problemão. Nas colônias, a maioria das pessoas ainda possuía o que o texto chama de condições de trabalho. Elas tinham acesso fácil à terra, podiam caçar, pescar, construir as próprias ferramentas. Elas trabalhavam para si mesmas, então. Para si mesmas. O fruto do trabalho delas enriquecia a elas mesmas, não a um patrão. O texto deixa muito claro que essa figura do produtor independente, que era dono do seu próprio negócio, por menor que fosse, era o grande obstáculo. Ele não precisava vender a sua força de trabalho para sobreviver. E essa história do Sr. Peel que o texto conta é incrível, parece até piada. O cara chega da Inglaterra na Austrália, lá no Rio Swan, com um plano que parecia perfeito, né? Perfeito na cabeça dele. Ele leva 50 mil libras, uma fortuna, em equipamentos, sementes, tudo. E o mais importante, ele leva a mão de obra. 3 mil pessoas da classe trabalhadora. Um projeto completo. Fechado. E aí, quando ele desembarca, o texto diz que o Sr. Peel ficou sem nenhum criado para fazer sua cama ou buscar-lhe água do rio. Isso vira o conceito de capital de cabeça para baixo. O que foi que aconteceu? E essa anedota é a ilustração perfeita do argumento central. O Sr. Peel cometeu um erro que o autor considera genial. Ele confundiu os objetos do capitalismo com o capitalismo em si.
Como assim? Ele levou o dinheiro, as máquinas, as provisões, mas ele esqueceu de levar o mais importante, a relação social capitalista. Ao chegarem na Austrália, com terra a perder de vista e de graça, os trabalhadores que ele levou olharam em volta e pensaram: por que eu vou trabalhar para esse cara? Exato. Por que eu vou trabalhar para o Sr. Pio, em troca de um salário, se eu posso simplesmente pegar um pedaço de terra para mim e ser meu próprio patrão? Eles foram embora. E o capital do Sr. Pio virou pó. Peraí. Essa frase que o texto usa é a chave de tudo, então. Capital não é uma coisa, mas uma relação social entre pessoas intermediada por coisas. É isso. Exatamente essa sacada. Não é o dinheiro, a máquina que define o capital, mas o fato de existir uma classe de pessoas que precisa trabalhar para outra para sobreviver. Sem essa necessidade, o dinheiro é só dinheiro. É isso. O que é fascinante na leitura do texto é essa conclusão. O dinheiro, as ferramentas, as máquinas do Sr. Pio só se transformariam em capital se existisse o seu oposto, o trabalhador assalariado. A pessoa que foi, entre aspas, libertada de todos os meios de produção e cuja única mercadoria para vender é a si mesmo. E nas colônias essa condição não existia naturalmente. Não existia. A abundância de terra era uma bênção para o trabalhador, mas uma maldição para o capitalista que dependia dele. Certo? Isso é uma virada de chave no entendimento. Então, se a natureza das colônias, com toda aquela terra disponível, impediu o surgimento natural dessa classe de trabalhadores, como é que se constrói um sistema capitalista ali? Boa pergunta. Você não pode simplesmente esperar que aconteça, né? Alguém deve ter pensado numa solução para isso. E pensou. É aqui que o material nos apresenta a figura de E.G. Wakefield e sua teoria da colonização sistemática. Wakefield, certo. O interessante é como o texto posiciona. Wakefield não é visto como um gênio que descobriu algo novo sobre as colônias. Pelo contrário, ele é o cara que, ao tentar resolver o problema das colônias, acabou tropeçando e revelando a verdade nua e crua sobre como o capitalismo funcionava na própria Europa. Ele tirou o véu. Um delator sem querer, então? Basicamente isso. E qual foi essa descoberta dele? O que ele viu nas colônias que os economistas na Europa não viam ou, sei lá, fingiam não ver? Wakefield olhou para as colônias e diagnosticou o problema com uma honestidade brutal. Ele disse que o acesso fácil e barato à terra permitia que qualquer imigrante rapidamente se tornasse um produtor independente e autossuficiente. E isso era ruim? Para o capital era péssimo? Isso criava o que o texto chama, com uma ironia fina, de câncer anticapitalista. A independência do trabalhador. Ele listou as consequências desastrosas. Os salários eram altíssimos porque a mão de obra era escassa e tinha poder de barganha. Faz sentido. Os trabalhadores juntavam dinheiro rápido e sumiam do mercado de trabalho para comprar suas próprias terras. E, o pior de tudo, viravam concorrentes dos seus ex-patrões. Nossa. E ele se queixava que o trabalhador perdia o sentimento de dependência. Uau! Ou seja, a ideia de que você não tem outra escolha, que sua sobrevivência depende de conseguir aquele emprego. Exato. Wakefield queria fabricar artificialmente essa sensação de não ter para onde correr que já existia na Europa. É isso. É precisamente isso. Ele lamentava que a oferta de trabalho não era constante, nem regular, nem suficiente. O trabalhador não se sentia amarrado ao capitalista. Então, a grande questão para Wakefield era: como podemos recriar a condição europeia de escassez e dependência em meio à abundância colonial? Como garantir que o trabalhador continue dependente? Isso. Como podemos garantir que, mesmo com um oceano de terras livres, o trabalhador continue dependente do salário? Isso é impressionante. Então, a solução dele não foi criar algo novo, mas sim recriar as condições da Europa artificialmente. É quase como se ele tivesse que quebrar a economia natural da colônia para o capitalismo funcionar. Mas como ele propôs fazer isso na prática? O plano de Wakefield, a tal colonização sistemática, é detalhado no texto em 2 passos bem claros. E a lógica é implacável. Ok. Impor um preço artificial à terra. O governo não deveria mais dar ou vender a terra por um preço simbólico.
deveria, por decreto, estabelecer um preço suficiente pela terra virgem. A palavra-chave é suficiente. Suficiente para quê? Suficientemente alto para impedir que um trabalhador imigrante, com o salário que ganhava, conseguisse comprar um pedaço de terra rápido demais. Ele seria forçado a trabalhar por anos, acumulando dinheiro, antes de poder sair do mercado de trabalho, sabe? Ok, o primeiro passo é criar uma barreira financeira. Mas e o dinheiro arrecadado com essa venda de terra superfaturada? O que o governo faria com ele? Aí vem o segundo passo, que fecha o ciclo de uma maneira que o texto descreve como engenhosa. O dinheiro desse fundo, criado com a venda cara das terras, seria usado pelo próprio governo para subsidiar a imigração de mais trabalhadores pobres da Europa. Peraí. Os pobres diabos, como o texto chama. Ou seja, você vende a terra caro para o trabalhador que já está lá. E com o dinheiro dele você importa o substituto dele. Exatamente. Garantindo que o mercado de trabalho nunca se esvazie e que os salários nunca subam demais. É um sistema engenhoso, quase diabólico na sua lógica. O trabalhador, na prática, paga pela vinda do seu próprio concorrente, do seu substituto. O texto descreve isso como um resgate que o trabalhador paga ao capitalista para poder finalmente ter sua terra. E o dinheiro desse resgate é usado para trazer a próxima vítima do sistema. É uma máquina de produzir dependência. Exatamente, o ciclo se autoalimenta. O preço da terra garante um fluxo constante de trabalhadores assalariados e o fluxo de trabalhadores vindos da Europa garante que o capitalista sempre tenha quem empregar. Wakefield, com isso, resolveu o problema do Sr. Peel. Ele encontrou um jeito de exportar a relação social. Isso através da intervenção direta do Estado. Certo. Então o plano do Wakefield é basicamente criar um obstáculo artificial para os trabalhadores. Mas o que me intriga é a conexão que o autor faz disso com a Europa. É como se ele estivesse usando a colônia como um laboratório para expor o que já acontecia em casa de forma mais velada. É exatamente essa ponte que o texto constrói. Nas colônias, os mecanismos do capitalismo, que na Europa estavam cobertos por séculos de tradição, leis, ideologias, eles aparecem de forma explícita, quase grosseira. Fica todo às claras. Tudo. Enquanto na Europa os economistas liberais falavam de um contrato social fantasioso, de um acordo voluntário entre quem tinha capital e quem só tinha um trabalho, a experiência colonial escancarava a verdade. Que não era nada voluntário. Nada. Ela mostrava que essa divisão precisava ser imposta, à força, através de decretos governamentais e de violência. A fantasia do contrato livre se desfazia completamente diante do plano de Wakefield. Então, qual é a conclusão final? O grande segredo que a economia do velho mundo descobre sem querer ao olhar para o novo mundo. O ponto central do autor é este. O modo de produção capitalista e a propriedade privada que se baseia na exploração do trabalho de outros, eles exigem uma condição prévia, um ponto de partida indispensável, o aniquilamento da propriedade privada fundada no trabalho próprio. Ou seja, para um tipo de propriedade existir, o outro tem que ser destruído. Exato. Para que o capitalismo do segundo tipo possa existir, é preciso destruir o primeiro tipo. É preciso expropriar o pequeno produtor, separar o trabalhador de suas condições de trabalho, a terra, as ferramentas, a oficina. Na Europa, isso foi a acumulação primitiva. Um evento histórico longo e violento. Nas colônias, onde essa separação ainda não tinha acontecido, foi preciso inventar um sistema para criá-la do zero. A colônia é o laboratório que revela a receita do bolo. E o texto chega a comentar se esse plano do Wakefield deu certo no final das contas? Porque parece uma teoria bem amarrada, mas a realidade costuma ser mais bagunçada. Sim, e esse é um detalhe importante. O texto menciona, de passagem, que o plano de Wakefield acabou enfrentando problemas e, em muitos lugares, fracassou. Ah, então não funcionou perfeitamente. Não. Outros fatores históricos acabaram sendo mais determinantes para criar as condições que o capitalismo precisava. Coisas como o gigantesco fluxo migratório para o oeste dos Estados Unidos, que eventualmente esgotou a fronteira de terras livres, a Guerra Civil Americana, a especulação imobiliária. Certo.
Mas o ponto do autor não é dizer que Wakefield foi bem-sucedido. O ponto é que a tentativa de Wakefield, a sua teoria, revelou o segredo. Ele explicitou o que era preciso fazer para que o capital funcionasse. Ele confessou o crime, por assim dizer. Que jornada! A gente começou com um enigma, o porquê de o capital não decolar nas colônias, e chegamos a uma conclusão bem forte. A leitura que o texto faz de que todo o sistema depende dessa separação prévia e forçada entre quem trabalha e os meios para trabalhar. E a experiência colonial, com suas terras abundantes, não escondeu esse processo. Pelo contrário, ela o tornou totalmente transparente. O que na Europa foi um processo histórico longo, disfarçado, na colônia virou um plano de governo explícito. E isso reforça a principal lição que o material quer transmitir. A existência de um mercado de trabalho como o conhecemos, onde a esmagadora maioria da população não tem outra alternativa a não ser vender sua força de trabalho para sobreviver, isso não é um estado natural da economia. Não é algo que simplesmente acontece. De jeito nenhum. Segundo essa análise, é o resultado de um processo histórico muito concreto de desapropriação. A colônia funciona como um espelho que reflete a verdadeira face desse processo, sem os disfarces ideológicos que o encobriam na metrópole. E, para fechar, o texto nos deixa com uma imagem que fica na cabeça e provoca uma reflexão. Ele descreve esses produtores independentes das colônias como pessoas multifacetadas. É uma imagem forte. Eram agricultores que, ao mesmo tempo, eram seus próprios marceneiros, tecelões, construtores. Eles faziam seus próprios móveis, sapatos, roupas. Uma autossuficiência quase total. Isso é um contraste brutal com a especialização extrema do trabalho que o sistema capitalista exige. E isso deixa uma questão no ar para a gente pensar. O que se ganha e o que se perde quando uma sociedade inteira transita de um modelo para o outro? O que significa independência e autossuficiência em cada um desses mundos? É algo para se refletir.